Olá, o BH Eventos hoje se encontra no Belvedere, no ateliê da consagrada artista plástica Raquel Lima. E nós temos muita alegria e honra de bater esse papo com ela, e que a princípio está na Escola Kennedy, onde a Raquel se graduou, na Escola de Engenharia Kennedy. Conta para nós, você é engenheira civil? Sim. Né? E engenharia civil, engenharia de segurança. Certo. Mas atualmente eu não trabalho na área, né? Hoje eu trabalho somente como artista plástica. Certo. E você trabalhou pouco tempo na área de engenharia, mas a engenharia foi uma base também para você desenvolver o seu trabalho. Certamente, porque a engenharia me trouxe os traços firmes, uma composição harmoniosa, pontos de fuga. Então eu consigo fazer alguns trabalhos artísticos porque a engenharia me trouxe, né, este equilíbrio, digamos assim. Sim, e me fale uma coisa, como que você começou suas atividades artísticas? Bom, eu comecei as minhas atividades artísticas com estudos. Estudos de como fazer arte, fiz diversos cursos de História da Arte Contemporânea. Pós-graduação? Eu sou pós-graduada em História da Arte Contemporânea, né, pelo IEC na PUC. E no início do meu arte fazer, eu estudei com alguns artistas, Pedro Augusto, eu fiz um curso livre na Guignard, estudei na Maison, e enfim, quem me deu grandes, digamos assim, técnicas, que era o que eu buscava inicialmente, foi até a Jussara Costa. E foi interessante que ela me convidou nesta época para que nós fizéssemos parte de um ateliê. E eis que surgiu o meu primeiro ateliê, e lá também eu fiz, já há mais de 2 décadas, a minha primeira individual. Raquel, nos conte sobre suas exposições e sobre suas premiações, inclusive sua exposição na ONU e a premiação em São Paulo. Pois é, Luísa, eu já participei de diversas exposições, né? Algumas internacionais, em diversos países, algumas cidades eu poderia citar que foram diferenciadas: Londres, Portugal, Madrid, Nova York. Nova York. E as minhas individuais, elas são muito representativas na minha trajetória, porque nós podemos mostrar diversos trabalhos com uma mesma linguagem, onde que os fluidores, eles podem interpretar a nossa obra e serem instigados. Certo. Mas dessas que eu poderia citar, eu fui selecionada através de editais, que são, eu expus no Minas Tênis, expus na Biblioteca Pública, no Banco Central e fiz outras também. Mas sim, essas que eu cito foram as mais relevantes, que me estimularam a dar continuidade no meu trabalho. E o que eu vejo importante também, através dos editais, como foi na ONU, foi um edital coletivo. Ele abriu muitas portas. Sim, me abriu portas porque eu era uma das representantes do nosso Brasil e, enfim, usei ícones da nossa nacionalidade para que eu pudesse estar representando bem. E foi assim, nessa época foi interessante que muitos jornalistas, muitas pessoas, mídia. A mídia me favoreceu muito, certo, tornando todo este trabalho visível, exatamente. E a exposição em São Paulo, que você comentou também, que lhe abriu muitas portas. Bom, já participei de diversas exposições em São Paulo, certo, mas em 2 salões eu tive premiação. Nessa época, novamente, eu posso te dizer
foi no Universo Feminino 3 e no Salão em comemoração aos 449 anos de São Paulo. Aí foram bem interessantes, porque inclusive foi um jornalista lá em casa fazer o chefe da redação, fez uma entrevista. Foi no início, né, da minha carreira, e isso foi um divisor de águas. Foi um divisor de águas que naquela época os voos a gente recebia os jornais, e interessante que as pessoas me ligavam que tinham visto essa matéria sobre mim. Excelente. Mas a gente só tem que agradecer a vocês, jornalistas da mídia, porque vocês contam a nossa história e também vocês fazem com que nós tenhamos nossos trabalhos divulgados de uma forma que nos favorece bastante. Mas divulgar cultura é muito gratificante para nós. Nós é quem agradece. Pessoas que estão sempre junto de nós artistas, eu agradeço. Eu fico muito feliz e lisonjeada. Mas nos conte também a sua inspiração. De onde vem sua inspiração? Como você teve essa inspiração para ingressar no universo das artes? Bom, a maior inspiração que eu tive foi o meu pai. Meu pai era auditor fiscal, mas ele nas horas de folga, ele pintava. E eu acompanhei meu pai pintando desde criança, e ele me trouxe o amor à natureza, me trouxe eu tenho um olhar diferente diante do mundo, um olhar diferente de ver as coisas. Eu sou muito a minha criatividade. E eu acho que a gente com com essas propriedades diferentes, com essas características diferentes, a gente tem mais condições de elaborar o nosso arte fazer. Sim. Então seu pai foi um muso para você se inspirar. Grande inspirador. Grande inspirador. E você, através dele ali perto, você pôde identificar, inclusive, técnicas, trabalhar cores e as formas, enfim. Foi um aprendizado também. Foi um aprendizado que ele, sempre quando ele ia pintar uma natureza morta, ele falava das cores, e quando me mostrava a natureza, as montanhas ao longe, elas são azuladas, essas são as cores frias, essas são as cores quentes. Isso. E então esse olhar diferenciado fez toda a diferença. Me conta também uma coisa, quais foram as dificuldades que você encontrou no seu caminho? Bom, acho que as grandes são várias dificuldades que nós encontramos, porque eu acho que a arte não é tão valorizada como deveria ser. Sim. E eu vejo também a dificuldade em me estabelecer como artista. Para tal, eu tive que estudar muito, e porque o dom nós recebemos de Deus, mas o talento a gente precisa de ter competência, nós precisamos de estudar para conseguir esse diferencial. Então eu tive que fazer vários investimentos. Então teve uma determinada, em várias épocas, que as minhas despesas eram maiores do que os ganhos. Então eu estava investindo. Eu não digo que é gasto, né? É investimento. É investimento, porque me empenhei muito. Já tive dificuldades, as pessoas falam, as pessoas não valorizam a profissão de artista, acha que a gente às vezes está desse esplêndido. Não, né? É um trabalho que é árduo, que às vezes as pessoas nem podem imaginar. Eu passo às vezes noites pintando, eu tenho algumas dificuldades que, para diminuir meus custos, eu monto minhas exposições,
eu aprendi a montar meus portfólios. Eu transporto meus quadros quando não são muitos, então assim, tenho que embalá-los, eu que mesmo faço a embalagem. Certo. Então é um trabalho que às vezes não é fácil. Não. Difícil também, as pessoas acham que neste momento que não é de distração, é de amor, né, de dedicação com o mais profundo que vem de dentro da gente. Eu tive algumas dificuldades em principalmente finalizar 2 dos meus trabalhos que estão em espaços públicos. Certo. Eu acho que foi um pouquinho de pressão, porque eu tinha uma responsabilidade grande diante dos curadores e de onde que eles iam estar. Sim. Então, colocava a tinta, eu fiz muitos estudos, elaborei esboços, mas na hora de finalizar eu queria mais e mais de mim mesma. Sim, às vezes o artista acha que aquela obra não está pronta, que a obra não o satisfez, mas às vezes a obra está linda, maravilhosa e ele ainda quer trabalhar, quer prosseguir, quer mais. Mas outra questão que eu gostaria de comentar com você é sobre não seria conselho, o que você diria para as pessoas que estão iniciando? Eu digo para quem está iniciando, as dicas que eu dou, estudar, ter determinação, ter persistência e resiliência. Porque só esses elementos com os quais, diante de qualquer dificuldade, a gente se torna mais forte, sim, a gente cresce com os desafios, a gente aprende a ter um equilíbrio, a superar os momentos difíceis e, através do conhecimento, a gente abre um leque bem grande diante daquilo que nós queremos. Ótimo. Raquel, você, além de ser uma mega artista, super talentosa, é uma querida e nós agradecemos muito pela sua oportunidade de estar aqui nesse momento ao seu lado e que foi realmente um momento muito especial e com muita repleto de alegria para mim, principalmente. Eu, quem agradeço você por este convite maravilhoso, por essa grande oportunidade de falar um pouquinho, da minha trajetória. Sim. Muito obrigada.